Pode começar. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais este dia. Obrigado, Deus, pelos livramentos, pelo escape. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade e longanimidade, Senhor. Apresentamos a ti, ó Deus, essa live do estudo. Que a tua graça venha nos envolver. Que o Senhor nos conceda graça em sabedoria e discernimento. O Senhor tira da nossa mente todo obstáculo, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de assimilar a tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, abre nossos olhos de entendimento, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ser vivificados pela tua palavra, Pai. Abençoa cada participante aqui nesta noite, Pai. Abençoa o teu servo que irá ministrar o estudo, Senhor. Dando a ele graça e sabedoria, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, nos envolver. Que pela tua palavra nós venhamos aprender a conhecer, a prosseguir, a buscar em ti, Pai, o necessário para nossas vidas, Pai. Ó Deus, derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai, sabedoria, discernimento, para que possamos ensinar um povo, Pai, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Consagramos, ó Pai, esse estudo a ti, ó Senhor. Consagramos as nossas vidas, Senhor. Cobre-nos no teu sangue, nos reveste de toda a autoridade que vem do alto, que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Então, a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Eu fui fazendo o estudo das 7 igrejas, e o Senhor colocou no meu coração uma revelação sobre o tabernáculo, que eu já vinha meditando há algum tempo, e o Senhor completou essa revelação. Para poder nós entender as questões das 7 igrejas, nós vamos entender primeiro as questões relacionadas ao tabernáculo. Aí a gente vai ter essa introdução do tabernáculo e depois eu continuo com a parte do Apocalipse das 7 igrejas. Então nós vamos estudar o tabernáculo aqui, descobrir algumas coisas que o Senhor revelou sobre o tabernáculo, né? Então o tabernáculo representa a nossa existência no mundo. Por quê? Porque está escrito assim, ó. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Em 1 Coríntios 5, fala que se o nosso tabernáculo terrestre desfizer, nós temos do Senhor um edifício. Então, a palavra de Deus se refere ao tabernáculo, ao nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele diz respeito à nossa carne, à nossa alma, à nossa consciência e o nosso coração. É 2 Coríntios 5, desculpa, eu falei 1 Coríntios. Então, eu não coloquei os versículos, mas é 2 Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Amém, irmãos? Então aqui é uma figura do tabernáculo com todas as suas partes, a parte externa e a parte interna, né? E uma nuvem de testemunhas rodeando, né, esse tabernáculo, representado pelas 12 tribos, norte, sul, leste, oeste, em formato de uma cruz. Né, irmãos? Então, nós vamos entender aí, está escrito em Êxodo 25, 8 e 9. Então, esse tabernáculo era formado por um altar aqui, né, de oferendas, de sacrifício, né, uma pia. Depois tinha uma parte do tabernáculo propriamente, aqui a parte externa, né? Uma parte interna. E essa parte interna estava dividida em 2 compartimentos, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. Tá? Então, irmãos, a parte externa corresponde ao nosso corpo. E esse tabernáculo aqui, a parte interna, corresponde ao nosso coração. Então, nós vamos ver, vamos agora fazer uma viagem para dentro desse tabernáculo. Então, desde o nosso corpo, nós já temos que oferecer um sacrifício para Deus, que é representado por esse pequeno altar de sacrifício, que representa o altar terreno, o corpo terreno,
né, onde era sacrificado os animais, né, os cordeiros e os bois. Né? Aí aqui nós temos a pia, que é a palavra, né, onde nós nos limpamos, né, por meio da palavra. E para dentro aqui nós temos o lugar onde se divide o santo lugar e o santo dos santos. Esse santo lugar nós vamos ver o que é, e o santo dos santos nós vamos ver o que é. Então veja aqui está um mapa, né? Santíssimo lugar, lugar sagrado, o átrio, a direção leste-oeste, norte e sul. Então nós temos o altar de bronze, que é o altar de sacrifício, a fonte, né? Aqui é uma porta, né? O primeiro véu, uma mesa de propiciação, um castiçal, um altar de incenso, um segundo véu e a arca da aliança no Santíssimo Lugar. Então, como eu falei, o nosso corpo, né, é representado por esse tabernáculo inteiro aqui por fora, a parte externa da nossa alma, da nossa vida, e a parte interior, que é o nosso coração e o nosso espírito. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Quais são os nossos sacrifícios diários? Os bois, ou boi, né, representa a nossa força. A ovelha representa a nossa obediência. Então, em Marcos 12:30, em referência a Deuteronômio, está escrito assim: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força. Então, a força, representada pelos bois, né? A obediência do coração, representada pelas ovelhas, o corpo em sacrifício, representado pelo altar, a palavra, né? E aqui os limites da nossa vida. E para lá, o coração e o espírito. Então, quais são as camadas do nosso coração? Nós temos uma camada de texugo, outra de carneiro, de cabra, até chegar a um linho torcido com imagens de querubins. Por isso mesmo, aplicando o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude. 1 Pedro 1:5. Deixa eu completar, porque eu não completei o versículo aqui. Eu acho que eu copiei só uma parte. Não era esse o versículo que eu ia colocar. É aquele que fala: acrescentai a vossa fé, temperança, e assim fazendo jamais tropeçareis. Não me lembro agora. Desculpa, irmãos, eu acabei... Tá aqui, desculpa. Era 2 Pedro. 2 Pedro 1:5. Eu coloquei 1 Pedro 1:5. Desculpa, errei aqui na hora de digitar. E vós também, pondo nisto toda diligência, acrescentai a vossa fé virtude, a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Então, irmãos, na nossa vida, nós vamos tendo que vencer essas camadas, né, que está descrito aqui, que está representado, né, pelas cortinas do tabernáculo, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Então, a última camada, né, conforme Pedro aqui, é o amor fraternal e a caridade. Então, depois eu corrijo esse slide aqui, que ficou com uma parte do versículo, e aqui é 2 Pedro. Então, o interior nosso, ele é representado pelo santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar é a nossa alma e o santíssimo lugar é o nosso espírito. Então, a palavra de Deus diz assim em Hebreus: porquanto a palavra de Deus é
é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenção do coração. Então, todo sacrifício que nós fazemos a Deus, ele está representado no santo lugar, né, da seguinte forma. Lá no nosso espírito, o que devemos ter? As tábuas, que representam mandamentos e a palavra, a vara, que representa a disciplina e o poder, e o manar, que representa o conhecimento e a força. Então, dentro do nosso espírito, lá no interior, né, que é o mesmo que a arca, onde tem a presença de Deus, tem que ter essas 3 coisas. Tá? Isso vai nos prevenir de quê? As nossas enfermidades da carne, né? E vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz nesse mundo. Sofrereis e tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. As nossas dificuldades no mundo. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Para onde devemos olhar? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. E o que Jesus conquistou para nós? Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então, irmãos, como os irmãos viram aqui no tabernáculo, a nossa alma está separada do nosso espírito por uma outra cortina. Certo? E representando no sacrifício de Jesus, essa cortina do tabernáculo aqui, que já era templo na época que Jesus morreu, o véu se rasgou em 2 partes. Né? Então significa que a nossa entrada no Santos dos Santos, na presença de Deus, né, junto com o nosso espírito, onde nós podemos receber de Deus a revelação, o entendimento, a fé, o conhecimento, foi rompido para que a nossa alma tenha penetração no santíssimo lugar, na presença de Deus. Então o sacerdote estava oferecendo aqui, diante da menorá, do altar de incenso e dos pães asmos, quando aconteceu esse evento, né, do véu do templo se rasgou quando Jesus se rendeu na cruz. Então, qual que tem que ser o nosso cuidado diário? Nós, como sacerdotes, aqui tem um sacerdote pondo azeite nas lâmpadas, né, preparando o azeite, e os pães da propiciação, né, os 12 pães. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou os seus selos sobre ele. Então, como é que nós vamos fazer para termos esse alimento dentro desse tabernáculo, para manter a nossa menorá do Espírito, né, dos 7 Espíritos de Deus, acesa? Tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Então, um estudioso da palavra de Deus aqui separou pelas hastes da menorá cada um dos livros da Bíblia, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. Amém, irmãos? Então, voltando aqui só para lembrar, olha, aqui, o nosso coração, né, ele tem que ter a palavra representada pela menorá, que vai acender a lâmpada, tem que ter as orações, que é representada pelo incenso, né, e tem que ter o alimento, que é o pão, né, que também é Jesus, que é o pão que desceu do céu. Certo? Então, isso alimenta a nossa alma, para podermos ter entrada no santo lugar, onde temos a presença de Deus no santo lugar.
E nesse santo lugar, em que está inscrito no nosso espírito, né? Na nossa consciência, lá no íntimo, os mandamentos e a palavra. A palavra não pode estar apenas na nossa alma, ela tem que estar também no nosso espírito, para nós termos disciplina, poder de Deus, conhecimento e força. Então, se nós fizermos isso que acabamos de ver, nós vamos ter vitória no nosso dia a dia. Então está escrito aqui, eu não coloquei o versículo aqui, mas eu acho que é Gálatas ou Efésios, e sem demora, Romanos. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E qual que vai ser o nosso objetivo final? Depois que a gente entender que o nosso tabernáculo é o nosso corpo, que nós temos um sacrifício diário do altar de bronze, que é a nossa carne, que nós temos que nos purificar pela palavra, com a pia da purificação lá, e que nosso coração estando repleto da palavra, pela menorá, pelo pão e pelas orações, nós temos direito ao santo lugar, a presença de Deus, né? Porque o Senhor Jesus já conquistou isso para nós. Então, nosso objetivo final, quando nós crucificarmos a nossa carne, vai ser vitória completa sobre a nossa natureza terrena. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Então, isso é uma introdução para nós podermos começar o nosso estudo das 7 lâmpadas das 7 igrejas. Então, agora eu vou postar o estudo propriamente dito. Então, vamos lá. Deixa eu colocar na página certa aqui, para quando eu postar já aparecer. Eu sempre tenho o texto em Word e eu posto em PDF, porque o PDF é mais fácil eu manipular aqui na tela. O PDF fica tudo fixo. Não precisa movimentar nada. Isso, agora estou com a tela das 7 igrejas aqui. Vamos apresentar aqui uma janela aqui. Bom, então os irmãos estão vendo as 7 cartas às igrejas, né? Que é continuação da última aula. Então, como agora nós já entendemos o que é o tabernáculo e as 7 lâmpadas que vão ser representadas as 7 igrejas e também os 7 Espíritos de Deus, nós temos aqui as 7 cartas, tá? Só para ter uma lembrança do que foi falado, o Senhor Jesus mandou escrever, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui João apresenta os propósitos do livro, né? Os anjos são as estrelas nos castiçais ou igrejas para serem luz no meio do povo. Então foi a última coisa que nós vimos na aula passada. Então está escrito assim, ó. Eu vou ler comparativamente para os irmãos terem uma ideia, tá? Eu não vou ler em sequência, comparativamente, tá? Primeira carta, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Segunda carta, e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A terceira carta, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quarta carta, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto diz o Filho de Deus,
que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Quinta carta. E ao anjo da igreja que está em Sarde, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ao sexta carta, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sétima carta, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós vemos que em todas as 7 cartas, o Senhor está dizendo quem ele é. Certo? Ele é o que tem na destra as 7 estrelas, ele é o primeiro e o último, é aquele que tem a espada aguda, é o que tem os olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, é o que tem os 7 Espíritos de Deus, é o que tem a chave de Davi, é a testemunha fiel, o Amém é um dos nomes de Deus, é o princípio da criação de Deus. Aqui a palavra quente era do versículo de baixo e ficou aqui em cima, tá? Agora vamos ver o conhecimento de Deus sobre nós, ou sobre a igreja. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Então a primeira igreja era uma igreja que trabalhava, que tinha muita paciência, que provava quem realmente era apóstolo e quem não era. A segunda igreja, conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então era uma igreja sofredora, pobre, né? E assim por diante. Terceira igreja, conheça as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Então, apesar de morar num lugar terrível, onde Satanás habita, retinha o nome dele. Conheça as tuas obras, a quarta igreja, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência. Era uma igreja que tinha amor, serviço, fé e paciência. Quinta igreja, conheça as tuas obras, tens o nome de que vives e está morto. Muito sério essa, né? Sexta igreja, conheça as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Sétima igreja, conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que me dera fosses frio ou quente. Né? Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Então, a primeira igreja, ela trabalhou, teve obras, sofreu, né? E teve paciência. Tá? A segunda igreja também tinha obras, tribulação, sofreu a blasfêmia dos judeus, e não eram judeus, né? Mas eram de uma sinagoga de Satanás. A terceira igreja, né? Não negou a fé, ainda mesmo no tempo de Antipas, que foi uma pessoa que foi morta, né, no mesmo lugar onde Satanás habita, uma testemunha fiel. A quarta igreja, né, as obras últimas são mais do que as primeiras. A quinta igreja tinha problema, né? Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer. A sexta igreja, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Certo? Aí, na primeira igreja, o Senhor corrige ela dizendo assim, porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, trabalhou com muita paciência, sofreu, mas acabou esquecendo o primeiro amor. A segunda igreja, ela era uma igreja pobre, passou por tribulações, né? O Senhor está dizendo para ela assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. A terceira igreja, né, que habitava onde Satanás, né, tinha o trono, o Senhor falou assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava
a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, o de Balaão está bem claro, né? Que eram pessoas que colocam tropeços para sacrificar coisas a ídolos. Mas os nicolaítas era uma doutrina de Nicolau, eu não sei se é um Nicolau que é conhecido na história, porque tem vários Nicolau, tem até o Nicolau de Cusa, mas os nicolaítas, pela minha pesquisa, eram pessoas dominadoras da igreja, pessoas que queriam ditar regras para a igreja. Então, esse foi o significado que eu encontrei para os nicolaítas. E que as últimas obras são mais do que as primeiras, a quarta igreja. Mas poucas coisas tenho contra ti, que deixes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comem dos sacrifícios da idolatria. Então tinha uma mulher lá, que era idólatra, perversa, né, que se dizia profetiza e ensinava de forma perversa, e faziam sacrifícios de idolatria. A quinta igreja, ele diz assim, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A sexta igreja, que guardou a palavra, mesmo tendo pouca força, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que veja, a sinagoga de Satanás está lá na segunda igreja, aos que se dizem judeus não são, mas mentem. Farei com que venham, adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. A sétima igreja diz assim, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre ouros provados no fogo para que te enriqueças, e as roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então, veja, em todos eles tem uma virtude, né? Tem uma dificuldade e tem uma enfermidade. E aí o Senhor dá o remédio da cura. Lembra-te, pois, de onde caíste, para a primeira igreja. E arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então ela esqueceu o primeiro amor, o Senhor estava mandando se arrepender. A segunda igreja, ela não tem quase nenhuma exortação contrária, só manda ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. A terceira igreja está escrito assim, arrepende-te, pois, quando não em breve vir a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Né? A quarta igreja diz assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulterem, com ela virá grande tribulação. Então, durante a igreja que está vinculada a Jezabel, ele menciona a grande tribulação. Se não se arrepender de suas obras, eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são dos rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. A quinta igreja, ele fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda, e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram sua veste, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A sexta igreja, ele diz assim, como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra.
E da sétima igreja, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, ser zeloso e arrepende-te. E aí, para todas as igrejas, ele fala as mesmas palavras no final, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As três primeiras, ele coloca essa frase em primeiro lugar e depois diz assim, para a primeira igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para a segunda igreja, diz assim: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Para a terceira igreja, ele diz assim: ao que vencer, darei o comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Para a quarta igreja, ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então, da quarta igreja em diante, ele só vai falar para quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, depois de dizer que é um vencedor. Ao que vencer a quinta igreja, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. A sexta igreja: ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. E também o meu novo nome. A sétima igreja, ele diz: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém, irmãos? Então, veja só. Eu tentei colocar aqui uma distribuição dos 7 Espíritos de Deus, mas eu não sei se eu acertei em todos, né? Então, nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de compreensão, o Espírito de conselho, o Espírito de força, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então, como sendo os 7 espíritos, conforme essa menorá aqui está representando, né? 7 espíritos e 2 testemunhas, né? Aqui nessa representação aqui. Tá? Então, nós temos uma ideia onde estavam essas 7 igrejas. Elas estavam distribuídas nessas áreas aqui, ó. Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. E João estava na ilha de Patmos e tinha escrito essa carta para essas 7 igrejas da Ásia, né? Basicamente é da Turquia, tá? Conforme a tradução aí que já foi me corrigido pelo irmão Valdilene. Então, algumas pessoas interpretam essas igrejas como período, né? Períodos da própria igreja. Mas como eles têm exortações para a vinda do Senhor e ser vigilante, então a gente entende que também que ela estará presente ainda nesses últimos tempos. Características delas estarão ainda presentes. Então, Éfeso quer dizer desejável, Esmirna, mirra, Pérgamo, exaltação, Tiatira, cheiro suave, Sardes, canto de alegria, Filadélfia, amor fraternal, Laodiceia, julgamento do povo. Então, Jesus se apresenta, como já foi visto lá, como aquele que tem na mão as 7 estrelas para a primeira, o primeiro e o último que foi morto e reviveu para a segunda, aquele que tem a espada de 2 fios para a terceira, o Filho de Deus que tem os seus olhos como chamas de fogo para a quarta, o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas para a quinta, o que é centro verdadeiro e que tem a chave da vida para a sexta, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus para a sétima. E eles dividem aí em períodos de 31, depois de Cristo, né? Até 100, de 100 a 323, 323, 538 e assim por diante. Eu não sei se isso é realmente assim, né? Mas as exortações são essas que a gente já viu. Arrepende e pratica as primeiras obras, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para a segunda, para a terceira é arrepende-te. Para a quarta é arrepende que tens até que eu venha. Para a quinta, ser vigilante, confirma os restantes. Para a sexta, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Para a sétima, compre ouros, vestidos brancos e colírio. Né?
E a promessa do vencedor, para a primeira, dar-te comer da árvore da vida. A segunda, não receberá o dano da segunda morte. A terceira, darei comer maná escondido e dali a pedra branca. Para a quarta, eu lhe darei poder sobre as nações. Para a quinta, será vestido de vestes brancas, não riscarei seu nome no livro da vida. Para a sexta, eu farei coluna do templo do meu Deus. Para a sétima, se sentará comigo no trono. Então, irmãos, fazendo a analogia com o tabernáculo, nós vemos que o sacrifício diário, através do nosso corpo, e que nós somos os sacerdotes, que fazem parte dessa igreja, e que exercem ministério no tabernáculo, e usando de toda a nossa vida, corpo, mente, alma e espírito, o nosso coração, a nossa consciência, E lá no nosso coração nós temos o quê, ó? Deixa eu voltar lá naquela transparência lá. Nosso interior. Olha lá. Então, se a gente lembrar, a nossa participação na igreja e o nosso interior também está representado. Então, o que nós somos na igreja e o que a igreja, cada uma delas, também representa o seu interior, a sua forma de viver, a sua forma de manifestar a glória de Deus, a sua forma de obedecer. Então, a nossa alma, onde nós cultivamos as nossas orações, a chama viva do Espírito, e a palavra, representada pela menorá. E no nosso espírito, o testemunho de Deus, para além do nosso coração, da nossa alma, e a presença de Deus. Então, todas essas igrejas estavam com problemas, problemas externos, como a gente viu aqui, no local do testemunho que ela vivia, e problemas internos, precisando reconhecer os seus erros, se arrepender, para que pudesse oferecer um sacrifício puro e perfeito. Então, como cada igreja estava representada exteriormente e interiormente, também cada um de nós somos representados exteriormente e interiormente através do tabernáculo. E a nossa responsabilidade na igreja é exatamente essa. O que nós somos interiormente, nós temos que ser exteriormente. Senão fica uma falsificação. O que está fora não é o que mesmo que está dentro. E aí, tanto o nosso testemunho na igreja, quanto o nosso testemunho para o mundo, fica comprometido como estava comprometido o testemunho de alguma dessas igrejas, não todas. Você viu lá que teve igrejas que, teve a segunda igreja que praticamente o Senhor não falou nada contra ela, Mas teve igrejas, como a última, que era morna, o Senhor falou coisas muito sérias, mas em todas elas havia ainda chance de se arrepender e de mudar a sua forma de viver. Então, irmãos, eu quis mostrar esse estudo dessa forma para a gente entender o que nós refletimos no nosso interior, no nosso exterior, dentro da igreja. E se a igreja está doente e o que ela é de cada um, ela é reflexo de cada um de nós. Desde o pastor até o que varre a igreja, como diz, E a igreja doente, ela vai acabar se separando da igreja sadia, porque as virgens loucas vão se separar das virgens prudentes.
E ainda a igreja apóstata, né, que vai se manifestar, né, vai se separar. E agora eu vou mostrar uma figura a respeito disso. Do que é que vai acontecer quando houver essa separação dessas igrejas com essas situações. Tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Bom, só para vocês terem uma ideia, voltando aqui no assunto, o Império Islâmico, ele está dominando, né, cada uma das regiões que ele antes já tinha dominado no século VII. Então, ele está tentando reconquistar com toda essa levante que ele está tentando fazer através da Turquia hoje, né? Ele dominou até lá na Espanha e Portugal. Então, essas igrejas, né, viveram num tempo lá, na mesma local, né, que hoje está o Império Islâmico, tá? Tomando conta, certo? Aqui, ó. Deixa eu passar para outra janela. Apareceu aí? Não. Deixa eu trocar de janela porque ele não aceita eu. Deixa eu trocar de janela aqui. Infelizmente eu tenho esses recursos aqui meio... Bom, então olha só. Aqui nós temos o mapa, né? Da Turquia, Síria, Irã, Iraque, exatamente aquela região lá, onde aconteceu isso. Aí eu vou mostrar uma outra figura, que é para concluir aqui a minha aula, que é o que vai acontecer agora no final dos tempos. Com a desobediência, né, dessas igrejas aí. Com a obediência da igreja perfeita, é a redenção, mas a igreja apóstata é isso aqui. Então, vocês estão vendo aí um símbolo que está escrito restaurando as raízes, cristãos de Nínive, né? Então, nesse lugar aí, que é bem mesmo naquela região, está sendo reconstruído, né, uma religião universal das três fés abrâmicas, cristianismo, judaísmo e islamismo. E pelo que tudo indica, essa vai se tornar a igreja apóstata, onde vai ser obrigado, né, como uma religião mundial, um governo mundial, uma adoração à besta e ao falso profeta. Certo? Então, irmãos, nós temos que olhar bem para essa situação final, né, para que nós possamos, como tabernáculo, trabalhar para que a nossa santificação aconteça diariamente e a fim de nós nos apartarmos, né, desse fim triste que vai acontecer aí. Tá certo? Né? De uma igreja apóstata, de uma igreja com problemas sérios, e o Senhor, né, na própria carta fala que vai tirar o castiçal daquela igreja que não se corrigir. Então, vai acabar virando aquilo que está escrito lá, né? Aquele que não der frutos, né, será cortado e murchará. Tá certo, irmãos? Então, era isso que o Senhor colocou para mim apresentar para vocês hoje, né? Não só um estudo da igreja, mas uma exortação que pudesse falar ao nosso coração, nos trazer uma contrição, um arrependimento, né? Para nós cuidarmos do nosso tabernáculo, interior e exterior, né? A parte interior e exterior dele, para nós podermos viver na igreja de uma forma santa e justa, como ele quer. Amém? Então, essa é a aula de hoje. Se alguém quiser
fazer algum comentário, fiquem à vontade, porque eu dou sempre espaço para o comentário. E não está proibido falar. E aqui eu vou apresentar um vídeo, né? Só finalizando aqui, sobre o tabernáculo. Eu acho que todo mundo já conhece esse vídeo, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha, né? Eu vou apresentar esse vídeo aqui, e aí os irmãos podem comentar sobre aquilo que o Senhor falou com vocês nessa noite. Amém, irmãos? Já estão vendo o vídeo aí? Não? Isso. Então, pense nesse vídeo como o seu corpo. E essa entrada é a entrada do seu coração. As camadas do seu coração. O que está dentro dele? A esquerda e a direita. É o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, são a vida de oração. Essa é a sua alma. Agora vamos lá para dentro do seu espírito. O que nós vamos encontrar? A presença de Deus. Era um lugar escuro, irmão. Esse lugar era totalmente escuro. Quando a gente penetra dentro do nosso coração, na nossa alma, a gente ainda vê alguma luz. Mas no nosso espírito, às vezes a gente vê um lugar escuro. Só a presença de Deus poderá iluminar esse lugar. E essas cortinas brancas são as vestes de justiça do nosso corpo, que estão do lado de fora, dando testemunho ao mundo. Amém? Lembre-se do nosso sacrifício diário, a nossa força e a nossa obediência. Então, Deus que abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos fortaleça, nos console e nos renove. Por meio dessa palavra. Amém. Aqui fizeram um comentário. Irmã Valdilene, há poucos minutos, irmãos, o que aconteceu? Irmã Valdilene, há poucos minutos, não entendi. Eu estava apresentando. É que o irmão perguntou se tinha há quanto tempo tinha iniciado a aula. Há poucos minutos. Ah, tá. O irmão Leandro tinha perguntado. Entendi. Oséias 6,3. Alguém compartilhou Oséias 6,3? Vamos ler. Eu ainda sou ruim para achar as coisas na Bíblia, meu Deus do céu. Ó, quando a gente sair para perseguição, eu quero um irmão desses que guarda versículo por versículo do meu lado, hein? Eu vou lembrar do assunto e vocês vão me lembrar, né? No deserto, lá onde for. O irmão Lucas, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar, irmão. Você falou que cada tipo daquela cortina que estão sobre o tabernáculo representa a vitória sobre algo. Cada tipo de cortina daquela seria a vitória sobre cada tipo de pecado, é isso? Eu não entendi bem aquela parte das cortinas. Não, são virtudes, né, irmão? São virtudes, porque lá em Pedro está escrito acrescentai ao conhecimento, sabedoria, né? Ah, sim, virtudes. São virtudes. Cada virtude vai vencer uma dificuldade, né? Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele nos virá como chuva. E como chuva será de quem rega a terra. Amém.
Então a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor Jesus será a nossa estrela da manhã, a estrela da alva. E essa estrela da alva, quando ela romper lá no céu, ela vai ter que romper dentro de nós também. Por isso que o nosso corpo vai ser glorificado, porque o brilho vai sair de dentro para fora. Entendeu? Não é só uma manifestação do Senhor Jesus na atmosfera, descendo, com os, né, vindo arrebatar. O céu representa, a terra representa o nosso corpo, o céu representa a nossa alma, a nossa mente, nosso espírito. Então, quando o Senhor romper no céu, Ele estará rompendo em nosso interior. E por isso nosso corpo vai ser transformado, porque o trabalho está sendo feito no céu, e na terra e em nós. Por enquanto, a luz ela ainda está somente na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência, ela vai explodir em nosso interior. E por isso que o nosso corpo vai ser transformado. Vai explodir de dentro para fora, lá do santo dos santos para o santo e para ao redor dos santos, né, que é os limites do tabernáculo, e para fora. Glória a Deus. Uma dúvida. Oi, irmã, fale. Sobre as igrejas, as características delas, né? É tanto físico, né? Como a igreja física, mas uma igreja espiritual também, né? Isso. Também. Porque as exortações, elas, por exemplo, as exortações, elas servem para a nossa vida também, né? Com certeza. Nossa vida espiritual, né? Para cada um de nós, porque nós somos tabernáculo, nós somos a igreja, né? Isso. Não um lugar físico, propriamente, né? Mas existe uma reunião, no caso de pessoas que congregam e essas pessoas juntas, elas, né, formam aquele corpo, o corpo de Cristo, né? Exato. E dentro desse corpo, esse local físico, existe característica. E é isso que em Apocalipse mostra que cada igreja, né, Jesus está mostrando que cada igreja tinha as suas características presentes, tinha as suas, né, suas dificuldades, seus problemas, também tinham coisas boas, assim como tem nas igrejas, né? Exato. Físicas. Mas eu vejo muito pelo lado espiritual, assim, como nós, né, a nós, assim, cada um de nós, né, que muitas vezes a gente deixa o primeiro amor, né, quantas vezes a gente acaba na caminhada com Jesus, e a gente vê que a pessoa acaba deixando aquele primeiro amor de lado e fica preso na religiosidade, fica preso, sabe, naquele mecanismo de ir na igreja ao domingo e vai para casa e não há arrependimento, sabe? Não há santificação. Acaba deixando aquele amor, né? Isso, mas isso tudo porque a pessoa não se conhece, porque se a pessoa se conheceu o que é a parte da alma dela, a parte do serviço espiritual que ela tem que fazer para com a sua alma e para com o seu espírito, é por isso que perde o amor, porque ela tem que se agarrar ao serviço espiritual e à comunhão no espírito para poder manter a chama acesa, né? E a presença de Deus. Então, quando a pessoa não conhece essa condição dela, da sua alma, por isso que eu quis mostrar o estudo do tabernáculo antes, ela vai se deixando influenciar pelas coisas externas. E aí aquilo vai danificando, né, a presença de Deus, tirando a presença de Deus, tirando a comunhão e apagando a chama, né, do conhecimento da palavra, né? A menorá não vai mais sendo limpa, né, acesa, mantida.
os pães vão ficando bolorados, não são trocados, a comida espiritual não é renovada, né? Então, quando a pessoa não conhece essa situação pessoal, né? E porque é sempre assim, é o pessoal e o comunitário, né? Então, aí um vai contaminando o outro com um desânimo, né? E aí é por isso que a situação vai se ficando difícil, tanto de fora quanto de dentro. As pessoas vão perdendo a força, o ânimo, a alegria da salvação, o desejo de santificação, né? A esperança de encontrar o Senhor, de ser transformado à sua imagem e semelhança, e assim vai. Por isso que uma igreja contaminada, uma igreja onde pessoas vivem no pecado, se não há arrependimento, né, aí se contamina. É a mesma coisa, irmã. Esse negócio de viver no pecado, imagine aquelas cortinas de branco lá se manchando de sujo, né, de areia, de sujeira, de lama. Depois imagine o boi e as ovelhas escapando daquele local de sacrifício, quer dizer, você perdendo as suas forças e sua obediência. Imagine aquele tabernáculo, aquela pia sendo derramada e você não conseguindo mais se limpar pela palavra. Imagine aquele altar de bronze sendo derrubado e você não submetendo mais a sua carne. Aí depois disso vem o quê? Vem a parte do coração, né? Imagine aquelas cortinas se rasgando, a menorá sendo derrubada no chão, os pães estando bolorento, o altar de incenso derrubado, não tem mais oração. O que vai acontecer no final, lá no fim? Apostasia, né? Depois que entrar na cortina, que é o corpo, as vestimentas, entra no seu ambiente de força externa, que é a força, a obediência, depois entra no coração, e depois vai até o espírito, aí vem o quê? A apostasia. Por isso que eu mostrei a igreja final, que é a dividida, né, entre a igreja apóstata e a igreja obediente. Então, a igreja... muitos, então, vai ser atraídos por ela. Vai ter uma culpa pessoal da desobediência, do desencargo, da falta de cuidado de cada um, e vai ter uma influência comum, né, da comunidade, que é a contaminação pelas influências do mundo. São dois aspectos, né? Aí, se toda essa situação, se todo esse tabernáculo é destruído, o que vem? Condenação, morte, né? É triste, né, a gente imaginar uma vida espiritual totalmente destruída, né? Aqueles pilares da cortina branca, né, da parte de fora derrubado, o altar derrubado, os sacrifícios tirados, os santos dos santos totalmente inútil, né? E o santíssimo lugar invadido, né? Aí não tem mais volta, né? Porque aí Satanás vai entrar querer entrar onde? Onde que Satanás vai querer entrar? Né? Se assentará no trono de Deus, querendo ser igual a Deus, e exigindo a adoração. Então, para ele exigir adoração na terra, ele vai ter que entrar no santíssimo lugar da sua consciência. Esse que é o problema. Aí de lá, pronto, a coisa complica. Aí a apostasia completa. Por isso nós temos que guardar nossa mente, coração e consciência. Essa questão de guardar o coração, irmão, foi uma coisa que eu aprendi muito tarde. Eu achava que o ataque de Satanás era um ataque que não envolvia o mundo psicológico, sabe? Eu achava que era ataque só externo, só era doença, só era dificuldade. Depois que um irmão falou para mim, falou assim, Lucas, existe o interior e o exterior. E até a minha mãe, que é católica, falou para mim que quando a nossa vida está desordenada, a gente ordena às vezes o exterior, mas esquece de ordenar o interior. Então, irmãos, eu já sofri muito com essa questão da alma, né?
questão de altares derribados, né? E hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de expurgar do meu coração determinadas coisas que ainda contaminam a minha alma, né? Que estão na minha carne, porque a serpente, você viu no slide ali, ela traz doença, né? Eu coloquei um slide da serpente, né? E essa serpente tem que ser crucificada, né? Então, o maior problema aí é a consciência. Começa na consciência. Né? Então, ó, coloquei esse slide aqui, né? Ó, a serpente, ó. Sim. Ela tem que ser crucificada, senão traz doença pro povo, ó. Sim, sim. E olha lá, ó. Se ela não estiver na cruz, que é a nossa carne, não tem como a gente vencer as picadas dela. Ó, não tem como a gente esmagar a cabeça, não tem como vencer ela. Entendeu? Então, tudo começa do cuidado do nosso corpo, para nosso testemunho no nosso ambiente, né? No nossa alma, corpo, mente, alma e espírito, né? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós já estamos às 9h30. Hoje não tem... Hoje é quinta, né? Hoje não tem nenhum estudo. Quem pode orar agradecendo pela aula de hoje? O Monciliano já orou. Quem quiser orar, fique à vontade. O irmão Lucas. Oi. É interessante que o Senhor Jesus exortou sobre a mornidão, né? Uhum. Sobre a igreja morna. E assim, eu vejo que é muito difícil, até pelas palavras que foram ditas ali pelo Senhor, identificar os sintomas da mornidão. É muito fácil identificar a frieza e o quão quente estamos, né? Como é que os irmãos veem essa questão assim da mornidão? Quais são os sintomas, os principais sintomas? Então, a mornidão, irmão, ela é um processo que ela é de longo prazo, sabe? São acúmulos que vêm de uma vida que está ligada a muitos fatores que a gente deixou ir escapando na nossa vigilância, sabe? Então, nós temos que, para combater a mornidão, nós temos que travar uma luta, em primeiro lugar, contra as paixões da nossa carne. Em primeiro lugar, começa aí. Depois, um quebrantamento de todos os sintomas da alma que são contrários à palavra de Deus, porque a própria palavra diz que a nossa carne luta contra o espírito. Então, na nossa carne, quando a mornidão ela for rasgada, que você colocar em confronto a sua alma, você vai começar a perceber pensamentos opostos a Deus dentro de você, que você vai ter que lutar. Por quê? Porque a mornidão ela pode vir por vários fatores. Uma dor, uma mágoa que ficou esquecida e se transformou em mornidão. Ela pode ser uma rebeldia também, que ficou esquecida e transformou em mornidão. Pode ser um costume prazeroso de pecado, que transformou em mornidão. Então, quando você confrontar-se a si mesmo, porque esse é um confronto que a gente tem que começar a fazer, você vai ver a serpente de boca ali na tua frente, dentro de você mesmo. Aí você vai clamar misericórdia, porque senão ela te domina o teu eu. Entende? Porque enquanto ela está morna, você está consentindo com ela está consentindo com você. É um tratado de silêncio, onde você não incomoda ela não te incomoda, mas ela continua penetrando suavemente, tentando tirar tudo que você tem. Mas quando você rompe com essa mornidão, a serpente ela dá aquele bote, ela fica armada. Né? Aí você começa a enfrentar a luta. Mas você tem que declarar essa guerra. Se você não declarar essa guerra, você vai ficar naquele pacto da Guerra Fria, que nem os Estados Unidos e a Rússia, né? Ficaram não sei quantos anos na mornidão, né? A mornidão é um comportamento mútuo, né, irmão?
É um consentimento da serpente. A serpente fala assim: eu não te perturbo com sofrimento e você não me perturba com obediência. E para contribuir com o João Lucas, essa questão do morno, a gente vê na questão da igreja de Laodiceia, né? E um dos sintomas que ela foi identificada que ela era morna é porque ela achava abastada. Isso. No momento que a pessoa acha que não precisa mais aprender, o coração começa a cauterizar. Pode ter um conhecimento, mas não tem mais o Espírito de Deus, já cauterizou. Então, assim, acha que tem. Tanto que, se você for estudar essas igrejas, é muito interessante. Se não tiver oportunidade, tem documentários ótimos. Laodiceia era uma cidade conhecida como uma vendedora de colírios. Tanto que na passagem de Laodiceia fala sobre a questão que você é cego. Porque essa cidade, literalmente, na época que existia, ela era uma vendedora de colírios em um tipo de tecido especial. E você vai ver o aspecto de dizer que você é cego e que você é nu. Compre para que você possa enxergar e compre para poder você se vestir. Porque o sintoma de realmente de uma pessoa morna é ter aquele conhecimento, mas não tem atuação do Espírito, não tem amor. E isso é a ponto de vomitar. É totalmente contrário da igreja de Filadélfia, que o amor fraternal tem pouca força, mas não nega o nome. Então, assim, não nega o nome porque sabe que é pelo nome, que é por Cristo que elas estão ali. Ela tem a chave de Davi, literalmente ali é a igreja, naquele momento que é revelado por Pedro. És tu, Cristo. Então, você vê ali em Filadélfia, falando, você tem a chave de Davi, porque está falando da igreja, tendo a revelação de Cristo, e que não nega o nome, porque não adianta a gente ter todo o conhecimento, ter condições e não ter esse amor fraternal, e atrelado a não negar Cristo, porque você vai ver se a questão de negar Cristo, tanto em Filadélfia como em Esmirna. E sempre atrela a sinagoga de Satanás, pessoas que dizem ser judeus e não é. A gente vê realmente Babilônia assim, querendo estar tirando o foco de Jesus Cristo como Salvador, como nosso Senhor, tira o foco. Isso aí acho que é a pior coisa que pode acontecer, porque tira da gente realmente do objetivo, que é o caminho, que só existe um caminho, que é Cristo, né? Isso. E a pessoa na mornidão, né? Ela vai se contentando com aquela falsa riqueza e vai vivendo só de aparência, né? Se veja que em contraste com a igreja morna, tinha aquela igreja que se achava que era pobre, mas era rica. Que é a segunda igreja, né? Que ia falar assim, tu és pobre, mas, né? Você é rico. Então é o oposto dessa igreja morna, né? Porque essa igreja morna ela era rica, abastada, enquanto a outra era pobre, mas era fiel. Exatamente. E a gente se lembra desse pobre lá na bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles pobres de espírito. Porque eles não é um conhecimento da pessoa, mas de Cristo, é um conhecimento de Cristo. E é até interessante que o texto desse pobre de espírito, a gente bota o nome pobre como pobre de não ter nada, né? Mas é pobre assim, porque é uma pessoa sedenta do espírito, uma pessoa que se enche do espírito. É interessante esse estudo das igrejas, porque é muita coisa assim que remonta à nossa vida mesmo. Exatamente. Agora, eu vejo assim, irmãos, que a gente tem que conhecer, assim, profundamente, não esquecer de que existe uma herança a ser alcançada e essa herança não é uma coisa externa. Não é uma fazenda, não é um reino de uma coisa externa, ela começa interno. Nós só vamos herdar o externo, né? O poder de governar cidades, nações, por causa do nosso interno, do nosso interior. Então, esse interior sendo renovado, transformado, nos dá direito a governar com Cristo. Sem o interior, não tem como. Então, o interior remete à identidade, né, à consciência, como o irmão Celiano falou, ao coração, né, às atitudes, né, e tudo começando lá no íntimo mesmo, porque a gente tem que falar assim, Senhor, eu sou nascido de novo ou não? Tem que perguntar para Deus, Senhor, eu sou nascido ou não? Se eu não for, me faz nascer. Eu vou chorar aqui dia e noite até o Senhor fazer eu nascer.
Porque Paulo falou assim, eis que estou novamente com dores de parto por causa de vós. Então a gente tem que perguntar para Deus, Deus, eu sou joio ou sou trigo? Eu sou joio, achai, Senhor, eu sou joio, Jesus. Então me faz trigo. Começa a colocar algo dentro de mim, lá no meu espírito, na minha alma. Aí começa de lá vem para fora. Aí muda o sentimento, muda o coração, muda o exterior, muda as vestes, muda tudo. Né? Porque às vezes a gente fica só no âmbito da alma, né? A gente não entra no santo dos santos. E às vezes a gente fica, tem gente que não entra nem no âmbito da alma, fica só ao redor mesmo, naqueles sacrifícios diários, né? Aquela agitação do esforço próprio, usando a sua força como ativismo religioso, né? Sacrificando bois e ovelhas com uma obediência com força, mas esquece do coração, que é o santo lugar, e esquece do Santíssimo, que é o Espírito. Entende? Então, por isso que Paulo falava de crentes carnais, aqueles que cuidavam só do exterior. Então, tem que cuidar, né? Do exterior e do interior. Mas a força, irmão, ela nasce, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E o dentro para fora vem com arrependimento, com reconhecimento de pecados, com questionamento até de si mesmo, de Deus, dizendo, Senhor, eu sou trigo ou sou joio? Começa por aí. Senão não adianta. Senão a gente vai ficar rodando em círculos. Submissão a Deus, né? Submissão. Irmãos, a gente tem que travar uma luta assim, ó. Até a palavra travar está escrito na Bíblia, né? Você falou, travei minha obediência, agora não tem jeito, eu vou obedecer e acabou-se. Travei o meu temor, agora acabou. Aí eu vou para uma outra área. Depois que você travou aquilo lá, quer dizer, travar quer dizer que não muda mais, é daquele jeito, dali para frente. Aí você vai vendo os territórios a serem conquistados dentro do seu coração, da sua consciência, da sua mente, vai conquistando, vai vendo e vai, na hora que você recebe força do Espírito completa, você, não, agora, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei, aos pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Coloque esses inimigos na presença de Deus, irmão. Quais são os inimigos que você tem que perseguir e alcançar? Não é, na tua vida? Todos nós temos, eu tenho todo dia. Tem dia que aparece um pior do que o outro, irmão. Eu falo, ai, Jesus Cristo, quando é que vai parar de aparecer gigante, hein? Ah, meu Deus. Mas é assim mesmo. Vamos com fé, não pode temer. Ah, ele tem 30 metros de estatura, que nem fizeram lá aqueles que estavam lá no Josué, né? Mandou uns espias lá, vieram contando notícia de covarde, né? Notícia de covarde. Não, irmão, não importa o gigante que está dentro de nós. A gente tem que descobrir uma serpente, vamos pisar na cabeça dela. Descobrir o gigante, vamos derrubar ele. Vamos orar, clamar, chorar. É o nosso interior que está sendo construído, irmão, para a eternidade. Não adianta querer dar uma coisa se você não construiu ela, né? Por isso, quando eu falo assim de corrupção para político, eu falo assim, porque os políticos são corruptos. Eu falei, meus amigos, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Essas pessoas estão semeando a eternidade delas. Se elas não entenderem isso, elas vão colher exatamente a corrupção. Você vai conviver com sua corrupção por toda a eternidade. Ao invés de conviver com a justiça e com o amor, né? Então, irmãos, a salvação é para isso. Não é para a gente se dar bem lá no céu, né? Que nem o Elon Musk que quer sair daqui da Terra e ir lá para outro planeta e se dar bem lá. Não, a salvação é para a gente ser semelhante a Jesus e descansar nele por toda a eternidade, sabendo que nós não temos mais pecado e que agradamos a Deus e que nós oferecemos descanso para Deus porque nos tornamos semelhante a Ele. Porque o Senhor é feliz, né? O Senhor é perfeito. Ele se alegra. Né? Ele se angustia com o pecado, né? Ele se ira com o pecado, com a coisa. Mas o Senhor é glória, é louvor.
É vida, né? Vida em abundância, né? Aí o pessoal fala, vida em abundância tem um carro novo, tem uma conta bancária, ficar preso ao sistema, né? O sistema que vai gerar a besta que vai querer carimbar você e levar você pro lago de fogo, né? Para que isso, Jesus? Para que isso? Não os peças que o tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, enquanto a gente estiver no mundo, a gente usa do mundo, mas como se não fosse dele, né? Porque, irmãos, a luta é diária. A nossa carne, a nossa alma tem que se aliar ao nosso espírito e temer a Deus, e a nossa carne, muitas vezes, se alia ao mal, ao pecado, ao inimigo. Por isso que não dá para... Tem que morrer. O lugar da carne é na cruz, né? Não dá para negociar com ela. Senão ela nos derruba. Isso aí. Todos nós temos essa luta, todos nós temos essa... A psicologia, ela não leva em conta o pecado, né? Se ela levasse em conta o pecado, ela saberia que todo ser humano passa por isso. Eu acabei de falar aqui agora. Eu deveria traçar a cura para todos os males, né? Porque a pessoa vai no psicólogo, tá cheio de problema, vai no psicólogo, só resolve, né? Até um certo ponto, não resolve tudo. É o que diz lá em Timóteo, né? Uhum. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, paciência. Porque nós vamos padecer, irmãos. Isso não é... Isso é a regra. Mas que nós vamos ser glorificados e que a esperança que há em nós e o prêmio vai ser superior a qualquer sofrimento, isso vai. Então, não podemos desanimar, não podemos desacreditar do prêmio e nem se deixar abater ou se deixar enganar pelo nosso próprio coração, pela nossa carne. Porque, irmãos, a consciência, ela se altera. Uma pessoa, quando ela está com um sentimento diferente do sentimento de Deus, a consciência dela está alterada. O que ela dizia que era assim, a outra ela passa a dizer que era não. O que ela dizia que era não, ela passa a dizer que é sim. Então ela passa a concordar com o diabo e discordar de Deus, quando o sentimento da pessoa está alterado. E a pessoa nem percebe. Entende? É coisas opostas. Carne e espírito são coisas opostas. É dois softwares. No mesmo corpo, no mesmo computador, no mesmo hardware. Quando você liga a carne, você desliga o espírito. Quando você liga o espírito, desliga a carne. Então, quando você perceber essa diferença em você, essa bipolaridade, você vai falar, meu Deus, me ajude. Você vai clamar, porque não é brincadeira não, irmão. Às vezes você está cheio da razão, achando que está resolvendo tudo e está tudo na carne. Está fazendo tudo diferente do que Deus determinou para você. Essa situação está comprometida. Aí dá tudo errado, né? No final dá tudo errado. Aí tem que voltar lá atrás. Porque a nossa vida aqui, ela tem que ser uma vida humilde, né? Uma vida quebrantada. Porque aqui, irmão, nós estamos num território de guerra. Uma pessoa de um país que está em guerra com outro país, será que naquele outro país ela vai viver abundantemente, regaladamente, sendo que o país dela está em guerra com ele? Com o país dele? Será que vai viver assim? Ou vai viver sempre na dificuldade? Quem vai produzir momentos de alegria, de louvor, de adoração, de refrigério é o próprio Senhor, porque Ele sabe da nossa condição. Mas nesse mundo, nosso dia a dia é de aflição, por via de regra. A exceção vai ser os momentos, né? Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus com louvor, com adoração, porque é para poder ter a compensação da alegria. Senão a gente se abate também, né? Mas o problema é que a igreja, ela inverteu, né? Ela fala assim, eu sou poderosa, eu sou rica, eu tenho que me dar bem aqui. Aí, enquanto você se dá bem, irmão, você está construindo o império da besta, porque você está ganhando dinheiro,
está se tornando poderoso para sustentar a besta. Não que a gente não possa ter as coisas, o problema é que quando a gente tem as coisas, a gente esquece de repartir. A gente começa a ficar avarento. Sempre querendo. Quando se diz de guerra, sempre ouvi dizer que quando há uma guerra, os melhores cereais vão para os soldados no fronte. E nós, o povo que fica, vai comer o que restar. Né? Mas, exatamente. Quando há uma proporção, uma guerra mesmo. Eles invadem fazenda, né? Sim. O próprio exército invade fazenda, domina as fazendas, coloca o fazendeiro para trabalhar para o exército, para sustentar os soldados. Exatamente. Isso já aconteceu na Segunda Guerra. As pessoas perdem os seus direitos, né? Os seus... Passa a ser tudo do Estado. Né? Lei marcial, como eles falam. Lei marcial, isso. Mas graças a Deus, irmão, toda a aflição só vai durar 3 anos e meio, porque o Senhor sabe que a gente não suporta. Esse treinamento aqui do Covid, ele está com quantos meses já, né, irmão? Nós estamos no mês 10, estamos há 7 meses, né? Mais ou menos, 7 meses. 7 meses, 3 anos e meio, né? Então você veja o quanto de azeite nós temos que juntar para aguentar 3 anos e meio. Muito azeite. Muito azeite espiritual e muita mudança de nosso pensamento, forma de viver e forma de agir. Porque nós tivemos que nos readaptar a essa situação em 7 meses. E eu já estou conseguindo ter um dia mais ou menos normal, né? Que eu tinha antes, mas ainda tive muito esforço. Eu não sei a hora que isso vai acabar, mas quando acabar vai aparecer de uma forma diferente, a sociedade não vai ser a mesma, né? Então, quando tiver os últimos 3 anos e meio, a gente tem que guardar a lição dessa pandemia e até esse dia preparar para juntar esse azeite. Sim. E o azeite é a palavra, e a palavra vem por moer azeitona. O azeite vem de moer azeitona. O que é moer azeitona? Pegar os profetas, os salmos, destrinchar eles, fazer os estudos bíblicos, quebrando mesmo, moendo ali, espremendo o caroço da azeitona até sair azeite. Né? E guardando no nosso coração aquele conhecimento, aquela virtude, né? Aquele entendimento, porque na hora, porque nós estamos recebendo instruções de guerra, nós estamos recebendo instruções de escape, datas, dias e horas de determinados acontecimentos na Bíblia, e esses acontecimentos com datas e dias e horas que a gente está sendo antecipado, e locais geográficos também, de onde vai sair a besta, de onde vai sair o falso profeta, desses ensinos que está no profeta Ageu e assim os profetas, isso vai ser conhecimento de vida ou morte. Quem tiver o conhecimento certo vai sobreviver, quem não tiver vai perder. Então, o conhecimento da palavra de Deus está sendo adiantado para nós. Né? Todo tipo de conhecimento está sendo adiantado para nós. Amém. Só a gente perceber. De onde vai vir o mal, quem vai vencer, quem vai perder, quanto tempo vai durar. Tudo são conhecimentos de sobrevivência. Além da sobrevivência física, tem a sobrevivência espiritual, que é da comunhão e da fé. Então, teve irmãos que já saíram, o Leandro saiu, o Stênio ainda está por aí. Eu vou encerrar aqui a gravação, porque sempre eu encerro por volta das 10 horas por causa do tempo, porque senão fica um vídeo muito longo e ninguém assiste. Os irmãos podem ficar à vontade para comentar qualquer coisa, tá bom? Porque não vai ser mais gravado.